Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo sobre o santuário. Sejam muito bem-vindos. Nós estudaremos hoje a respeito de como Cristo iniciou e seguiu a liturgia definida pelo santuário. A jornada de Cristo na execução do plano da salvação será dirigida, ou se a gente pudesse dizer que o santuário se constitui um mapa pelo qual Cristo vai passar pelos diferentes passos e etapas desde sua chegada ao mundo, né, através da sua reencarnação, até os últimos dias antes da sua vinda, seguem os passos definidos pelo santuário. Nós estamos começando um novo assunto. Hoje, nós deixamos para trás e entendemos como o povo de Israel seguiu, através dos planos de Deus, os passos definidos pelo santuário, com lições muito importantes e propósitos muito definidos por Deus para o seu povo. E hoje nós vamos ver como Jesus vai deixar digitais e sinais muito claros de que o santuário é o transfundo do plano da salvação também. Então, para nós começarmos nosso estudo, vou pedir para Fernando orar por nós, por favor, pedindo a presença do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui iniciando mais um curso, mais uma aula. Pedimos ao Senhor que esteja aqui com Johan, esteja com todos os alunos aqui presentes, que nós possamos ter entendimento e clareza das verdades maravilhosas que o Senhor quer nos revelar essa noite. Por favor, abra nossa mente, nos dê entendimento. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então esse slide foi colocado intencionalmente para a gente ver que Cristo vai seguir uma jornada, a qual nós as descreveremos em 2 capítulos, o estudo de hoje e da semana que vem, ok? Então, sempre começo com um slide de recapitulação, só para a gente relembrar o linguajar do santuário que nós estamos usando, que aprendemos nos capítulos anteriores. Nós temos as estações, outono, inverno, primavera e verão, sendo que no outono tinha muita chuva, o inverno era frio e escuro, a primavera tinha muito sol e chuva também, e o verão era mais seco e tinha sol e não tinha chuva. Então ocorria uma semeadura no outono, no inverno não, na primavera também não, e no verão também não ocorria. Então a semeadura que ocorria no outono, um ano depois, os primeiros frutos eram colhidos de cevada e trigo, tá bom? Perdão, os frutos que eram plantados eram, obviamente, para o sustento, eram as frutas, né? Uvas, olivas, cevada e trigo, mas nós vemos de que esses frutos cevada e trigo do outono, eles invernavam, a semente ficava esperando, né, ser germinada, para depois serem colhidos na coluna que nós estamos vendo aqui com a opção da colheita, ok? Então, haviam 2 colheitas, uma no outono, primeiro as uvas e as olivas, que representam os ímpios, e na primavera a cevada, né, e o trigo, que representam os justos, ok? As festas envolvidas nessas estações, semeaduras e colheitas, são a das trombetas, né, anunciando a expiação, os tabernáculos, anunciando a posse da nova terra, a festa das luzes e da dedicação, anunciando e apresentando as colheitas, ok? E na primavera nós tínhamos 4 festas: a da Páscoa, conectada com o altar do sacrifício, a das primícias, os primeiros frutos apresentados, os pães sem levedo, conectado com a pia, né? Nós já estudamos isso, e o Pentecostes, conectado com o Espírito Santo, a luz que irradia para aqueles que o recebem, né? Ok? Então, isso permitiu que nós pudéssemos, isso também ainda é recapitulação. Num primeiro momento, ocorre uma colheita na primavera, cevada e trigo, em pequena quantidade. Depois, ali em amarelo, ocorre uma segunda colheita, mais abundante. E no dia da expiação, né, por julgamento de Deus, ele
colhe e corta e queima os simbolismos dos ímpios, né? Por ocasião das pragas, simbolicamente falando das uvas e das olivas. Algo que a gente já lembra olhando para esse gráfico é que o povo de Deus, né, representado pelo trigo e a cevada, eles são selados antes, ou seja, são julgados antes do que os ímpios. E após esse selamento, caem as pragas sobre essas mesmas pessoas, ok? Então, nós também mostramos, isso aqui é só um resumo de dois estudos passados, né? Do povo de Israel, isso aqui não vou entrar em detalhes, né? Mas só para reforçar que Deus conduziu o seu povo pela saída do Egito, pelo Mar Vermelho, no deserto, na figura de uma direção, a coluna de fogo, provendo sustento o maná, né? Moisés como intercessor, utilizando os elementos materiais e espirituais do santuário e disponíveis ali na jornada do Êxodo. E preparando eles para um encontro particular e especial que ocorreu no Monte Sinai, quando ele apresentou, através de Moisés, a lei, que era o contrato de casamento, né? Nós havíamos dito de que essa aliança tinha um acordo, um contrato, que foi justamente a lei à base do governo de Deus, ok? Então, Deus pretendia expiar os pecados do povo, o povo não aceitou em palavras, mas depois se corromperam, e aí veio tudo que nós estudamos na semana passada, ok? Depois de 40 anos de expiação e limpeza daqueles incrédulos, então eles usufruíram da nova terra na aplicação direta da festa dos tabernáculos, ok? Então, é isso que nós estudamos na semana passada. Nós vamos fazer o mesmo, ok? Vejam que levamos 2 horas para estudar com os textos bíblicos toda essa sequência com o povo de Israel. Pretendemos, e vai depender de como nós conduziremos, né, como o Espírito Santo vai conduzir esse estudo, se nós, nas mesmas 2 horas propostas, preencheremos quais são os passos da jornada de Cristo pelos mesmos locais que o santuário apresenta. Talvez precisamos um pouco mais de tempo, ok? Porque Cristo é maravilhoso e a sua jornada tem muitos detalhes, tá bom? Então, feita essa introdução, né? E lembrando que nós vamos fazer essas conexões que já fizemos com o povo de Israel, vamos iniciar com uma pergunta, ok? Quando foi plantada a semente do plano da salvação? Nós estamos cientes de que o pecado chegou na Terra, né? Sujou e manchou o universo, e isso definiu um inverno, um período escuro na história do universo e desse planeta principalmente. Então, vocês se lembram, né? Isaac foi a semente, né? A promessa dada a Abraão foi a semente. No caso de Cristo, do plano da salvação de uma maneira mais ampla, e sempre lembrando, né, de uma estação onde é feita uma semeadura, quando foi plantada a semente do plano da salvação? Vamos ler o texto bíblico, ok? Para dar essa resposta. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: sabendo que não são coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O que Pedro está dizendo é que antes da fundação do mundo, já havia se plantado no coração do Pai e do Filho o plano de resgate daqueles que nem sequer tinham sido criados naquele momento e nem sequer tinham se desviado do plano original, ok? Então, essa semente é muito mais antiga. Vamos reforçar com Hebreus 13, 20 e 21. Diz o seguinte: ora,
o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, desde quando é proposta uma aliança entre a divindade e aqueles que seriam resgatados? É uma aliança eterna, né? Deus não foi pego de surpresa, ele não estava desprevenido diante da origem do pecado, com Lúcifer no céu, e muito menos da queda do homem no Jardim do Éden. Então, antes que o homem sequer fosse criado ou pecasse, Deus, na sua providência, já sabia. E antes da fundação do mundo, ele fez uma aliança entre pai e filho para definirem o plano de resgate. O intrigante de tudo isso, nós não podemos falar muito a respeito disso, né? É que por causa desse plano, foi que Lúcifer, na época, quis participar dos desígnios de ambos na decisão de criar o ser humano. Ellen White comenta de que esse foi um dos motivos pelos quais ele colocou na mente o que no momento era um mistério. Por que ambos participam das decisões para criar o ser humano? E por que não sou chamado? Né? Parafraseando os pensamentos dele aqui. Sendo que eles estavam tomando decisões por amor. Vejam quão maravilhoso é. O sacrifício ia ser muito grande para o pai e para o filho. Mesmo assim, mesmo sabendo da queda, mesmo sabendo da desobediência, Deus esteve disposto a criar e correr o risco, né? Novamente, correr o risco de criar seres livres que pudessem escolher, inclusive rejeitá-lo. E por causa dessa rejeição, Jesus teria que sofrer, vindo a este mundo, morrer para nos resgatar. Então, é um amor incomparável, né? É um amor que nós não podemos explicar, porque na nossa lógica humana nós evitaríamos o sofrimento, evitando tomar alguma decisão, sabendo o que vai ocorrer, né? Mas Deus, ele é coerente, ele é soberano e ele não muda, né? Então, por isso, criou para demonstrar o seu amor e sua justiça, ao resgatar e redimir aqueles que tinham sido perdidos, né? Depois da criação. Ok? Então, isso para mim é maravilhoso, né? Não é prova de que Deus não sabia, não é prova de que Deus não poderia resolver esse problema, não, ao contrário. Vejam o que diz Apocalipse 13:8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto em amarelo é a parte importante aqui, nós não estamos falando de livro da vida, marca da besta, nada disso, né? Mas o mais importante aqui é que esse cordeiro foi morto desde, ou seja, a promessa da sua morte é muito antes de nós sermos criados. E como outros textos bíblicos falam, né? Antes de que eu existisse, ele me amou. Na sua mente infinita, ele sabia que um dia nós estaríamos aqui estudando a Bíblia, que nós meditaríamos a respeito desses textos maravilhosos e refletiríamos a respeito desse amor. Antes de eu escolhê-lo, ele me escolheu tanto criar e me resgatar, né? Esse é a predestinação verdadeira que a Bíblia comenta. Todos somos predestinados para a salvação. Criação, resgate e retorno ao plano original. Basta a gente aceitar e escolher aceitar esse presente, né? Então, sempre fazendo as conexões que vocês já estão se acostumando a fazer comigo, né? No plano da salvação existe um chamado, a aplicação é Jesus foi chamado, ele se predispôs, se entregou, né, antes da fundação do mundo. Isso configura uma estação, estamos falando de uma época, né, muito mais ampla, né, da história da humanidade, configura a estação da primavera. Essa semente foi o plano da salvação, a maneira como qual Deus resgataria.
E esse plano nós vamos comentar mais ao longo desses estudos. Assim como a salvação, esse plano tem vários passos, várias etapas, e ele é executado por etapas. Então, não é apenas um único evento, tá bom? Não se resume apenas à cruz do Calvário, a jornada de Cristo e muito menos a nossa salvação, ok? Então, houve uma dedicação. Jesus é apresentado, né, como garantia, como penhor desse resgate. Um período que ficou ali o homem, os anjos, livres para poderem escolher, ok? Veio então um período frio, escuro. Satanás pecou, levou um terço desses anjos para o pecado, e Adão e Eva também aceitaram a proposta do inimigo na árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então vejam que, em forma muito mais ampla, agora nós vemos a aplicação das estações, né? E um período frio se iniciaria da história da humanidade e como uma mancha no universo. Uma explicação desse inverno, né? Descrita em Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ah, existem milhares de textos que falam a respeito da nossa condição, né? Nós estamos sujeitos, somos escravos, somos servos do pecado. Os nossos inimigos são Satanás, né? Os seus anjos e o pecado em última instância. E mais detalhes, né? Só para a nossa ficha cair, né? E nós sempre nos lembrarmos da nossa condição. Essa questão do inverno aqui. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem nasce está fadado à morte. E sem a esperança em Cristo Jesus, não existe solução para esse problema e consequência do pecado, a morte, ok? Então, o pecado representa o período de infertilidade, período de escuridão no universo e principalmente na história da humanidade, ok? Porém, nós estamos lendo esses textos da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, o amor de Deus se manifestou. Então, aqui nós podemos novamente lançar uma pergunta: qual é o primeiro festival que dava início, um indício de esperança? O inverno virava, né, e ocorria uma mudança de estação. E nós, lembrando do nosso estudo das festas, nós sabemos de que no equinócio de inverno, né, o dia 25/12, os dias começavam a mudar de duração, ok? Então, ali, a estação ocorria uma mudança de estação e as sementes começavam a germinar, porque o inverno estava ficando para trás e a luz da primavera irradiava sobre os campos, ok? Estamos falando do hemisfério onde o país, o território de Israel se encontra, tá bom? Nós estamos falando das nossas estações. Então, essa festa, esse festival, né, naquela data, você se lembra, quando a gente estudou, é a festa da dedicação, ou a festa das luzes, ok? Que ocorria na primavera. Então, Hanukkah era representado por aquele candelabro, né, de 9 braços, representou e representa ainda na comemoração do povo de Israel a esperança, ok? E essa luz é lembrança de que esse santuário que fora corrompido pelos gregos e os inimigos do povo de Israel foi dedicado a Deus. O santuário foi restabelecido na sua adoração e ele foi apresentado, né, e esse candelabro ocorreu aquele milagre, né, do azeite ter durado muito mais dias do que esperado pela quantidade. Então, isso está conectado com o momento em que Jesus foi dedicado, foi apresentado diante do universo para salvar o homem, ok?
E então um raio de esperança, né, uma luz, fruto dessa dedicação, brilhou na história do universo e da humanidade, ok? Para terminar aquele, como esperança, né? Aquele período de sombrio, né? De medo, de morte, resultado dos textos que a gente estava lendo aqui agora há pouco de Romanos. Então vejo que o que se constitui Cristo nesse plano de salvação que estava se iniciando. E todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Esse texto de Lucas, nós vamos ler mais versículos adiante, ele fala no início de João Batista, mas a partir do momento em que ele começa a profetizar, né, depois que ele recupera a sua fala, ele diz o seguinte: e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Ele não está se referindo mais ao seu filho João, agora está se referindo àquele que viria da casa de Davi, né? Semente de Davi, Jesus nascendo em Belém. Então, esse contexto aqui se refere à salvação poderosa, representando a Jesus de forma poderosa, né? Ele resgataria a humanidade da sua condição perdida. Em outras versões, ou em outros textos, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, em alguns lugares aparece chifre, e o símbolo chifre, né, representa força. Por isso que essa tradução, salvação poderosa, é correta, né, nesse aspecto de dar essa ênfase, ok? Vejam, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, de Salmos 18:2, onde se diz: o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força. A palavra original ali é chifre, ok? Então, a tradução correta, lógico, quem entende dos originais, para torná-lo mais acessível para nós, ele é o chifre da minha salvação, ele é a fortaleza da minha salvação, ele é a força da minha salvação, ok? Então, Zacarias está usando uma linguagem do Antigo Testamento quando ele profere, inspirado pelo Espírito Santo, né? Essa profecia se referindo a Jesus como a força, tá bom? Da minha salvação. Então, o que faria com essa força? Ele nos libertaria da mão dos nossos inimigos, ok? Então, vou ler apenas em Lucas 1, 70 e 74, a parte do contexto que define que os nossos inimigos seriam, como eu disse, né, Satanás, seus anjos e o pecado em última instância, a maior invenção de Satanás proposta ao ser humano. Com essa força, com esse poder, ele permitiria que nós pudéssemos acessar a mesma força e poder para vencer o pecado. Ainda no mesmo texto, estamos lendo a visão, né, a profecia que Zacarias está fazendo. Lembra-se que ele falou? Profetizou. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Como eu disse, não está falando mais de João Batista. Porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Então, está fazendo a conexão. João prepararia os caminhos de quem? Do Senhor, que é a força da salvação, que é Jesus, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Ok? Na sequência, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Totalmente conectado com o texto da festa das luzes, né? Festa da dedicação. Ok? Então vamos iniciar agora. Dito isso, explicar essa questão da semente, do plano da salvação, da festa da dedicação. Quais são os
passos de Jesus no santuário, ok? Ele vai seguir o roteiro proposto pelo plano da salvação, definido pelo Pai e pelo Filho aqui, tá bom? Então, vocês conhecem a história, né? Estamos só fazendo conexões, não estamos apresentando verdades novas. Mas ele seria encarnado, viria ao nosso planeta, e essa encarnação definiria a entrada dele no santuário, ok? Então, numa visão mais ampla, como a gente falou, história do universo, história da humanidade, período sombrio, o planeta Terra vai representar o acampamento, ok? E ele foi quando ele se encarnou. E depois nós vamos seguir os passos dele, saindo do acampamento, indo para o átrio, tá bom? Então, ele inicia a sua jornada com a sua encarnação. Então, qual é o texto que define isso, né? Quando, então, ele chegaria para o acampamento? Gálatas 4, 4, 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Texto muito lindo, né? Você se lembra quando várias vezes nós lemos já Jesus iniciando o seu ministério aqui na Terra, onde ele disse: ainda não é chegado o meu tempo, ainda não chegou minha hora, ainda não chegou minha hora. E depois que passou um tempo, ele começou a dizer o contrário: chegou a minha hora, agora é hora, né, de executar o plano de resgate, de ir para o Calvário. Mesma coisa aqui. Nós não temos esses textos, obviamente, né, para esse período antes da sua reencarnação, mas nós poderíamos aplicá-los da mesma maneira. No momento exato, na plenitude dos tempos, no momento em que Deus tinha escolhido, né, inclusive um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, né, o Império Romano aplacando todos aqueles povos naquela área, o pecado já tinha 4.000 anos de história, o povo de Israel estava desviado da verdade, né, muito longe de ser a bênção que ele deveria ser. Jesus veio, entre aspas, do nosso ponto de vista, no pior momento para resgatar o homem. E é justamente no pior momento que ele demonstraria todo o poder e a sua força, né? A força da salvação, parafraseando o texto que nós lemos há pouco, ok? Então, esse plano estava em execução, tá? Então, aqui entra o que vocês também conhecem, né? Em conexão. Existem diversas profecias, tanto de Miqueias, Joel, Isaías, que definem, que anunciam e profetizam a encarnação de Cristo, né? E aí eu vou também relembrar algo que eu falei em estudos passados, mas que é importante nós falarmos aqui, que cada vez que Jesus inicia, muda, né, segue ou sai de um lugar para o outro dentro da liturgia do santuário, uma mensagem de anúncio era dada por Deus para os homens, ok? Então, cada mudança está entrando no acampamento. Alguém tinha que anunciar essa mensagem vinda de Deus. Então, a Bíblia vai descrever tanto as mensagens quanto algumas datas envolvidas com essas mudanças, ok? De Cristo no santuário. No caso da entrada de Cristo no acampamento, qual foi esse anúncio? Anjos do céu foram enviados para dizer ao mundo, né? Hosana, o filho de Davi. Perdão, essa não é a frase. Deus conosco, Emmanuel, né? Nasceria, e os pastores, eles foram avisados naquela noite, quando Jesus nasceria. Aquela noite escura foi iluminada pela luz e pela mensagem de esperança que os pastores receberiam de que o Messias estaria nascendo. Então, essa é a mensagem que está dizendo: olha, Jesus está iniciando os seus trabalhos dentro do plano da salvação e está entrando no acampamento. Os sábios do Oriente, não por anjos, mas inspirados pelo Espírito Santo, também descobririam a mensagem de que o Messias tinha chegado a este planeta Terra, ok? Então, isso é muito importante. E lembre-se sempre, tá? Peraí, Jesus está entrando no acampamento.
vai deixar o acampamento, vai para o átrio. Qual é a mensagem de anúncio? Vai deixar o lugar santo, está indo para o lugar santíssimo. Qual é a mensagem de anúncio? Vai deixar o lugar santíssimo e vai se preparar para voltar. Qual é a mensagem de anúncio? Toda vez que há uma mudança, tanto de compartimento quanto de móveis dentro do santuário, há um anúncio, tá bom? Na Bíblia, dada a importância que é para o homem entender essas mensagens no contexto do santuário, ok? Pode parecer um mero detalhe, né? Mas vejam que, inclusive, a Bíblia vai definir qual é a direção pela qual Jesus entraria no acampamento. Faz sentido essa pergunta para você? Por qual direção Jesus entraria no acampamento? Leste, oeste, norte e sul. Qual a diferença faz? Ok? Vejamos o que o texto de Lucas 1:78 vai dizer para nós. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Quem estava visitando o mundo? Miseráveis homens, né? Sem esperança, que éramos e somos sem Cristo. Do Oriente e do Alto. Quando nós estudamos Daniel 11, você pode procurar no nosso canal, Daniel 11, os versículos 39 em diante, nós explicamos que existem 4 direções e 2 delas são de Deus. O Oriente, onde sai o sol, a luz, né, que faz as trevas sumirem, e o norte, porque é o local onde o sol, na nossa figura, né, no nosso ambiente do planeta Terra, o norte é onde o sol atinge seu máximo esplendor. Ok? Essas 2 direções correspondem a Deus. Biblicamente, o sul e o ocidente são direções que correspondem a Satanás, ao inimigo. Por quê? Porque o sol se põe no ocidente e ali se inicia o período mais escuro do dia, e a sua máxima expressão de escuridão ocorre na direção sul. Ok? Então, ali, isso nos ajudou a entender quem era o rei do norte, o rei do sul, tá? Então, fechado esse parênteses, né, a Bíblia está dizendo, olha, do alto, do norte, né, na nossa distribuição geográfica no nosso mapa, do norte, do alto, Jesus nos visitaria. E do lado leste, do oriente, o lado onde se encontra a divindade, Deus, entrando para o planeta Terra. Ok? E uma vez tendo nascido, o que aconteceria com ele? Lucas 2:22-24. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, aí estava falando de Maria, né? E agora vai falar de Jesus, o levaram a Jerusalém para o apresentarem. Ele vai ser dedicado novamente. Foi dedicado e apresentado desde a fundação do mundo e agora encarnado vai ser apresentado, vai ser dedicado. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. O próprio texto está fazendo conexão com as cerimônias, né, e os ritos e a tradição judaica definidos e detalhados em Levítico, né, no mesmo local onde nós temos os detalhes do santuário. E para darem a oferta, segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, aqui, quais eram esses dias cumpridos, né, segundo a tradição judaica? E quando os 8 dias foram cumpridos, depois do seu nascimento, né, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. De novo, um pequeno parênteses aqui, né? Existem estudos que demonstram que o metabolismo de um bebê, de um menino, né, muda e permite que o seu sistema sanguíneo não gere muita. Quando é feito um corte, né, o sistema sanguíneo está mais propenso a evitar derramamento de sangue quando é feita uma ferida, ok? Então, Deus, conhecendo o metabolismo do homem, porque ele é o criador, né? Ele tinha escolhido o 8º dia, para pedir a Moisés que esse dia seria o melhor para fazer a cirurgia, né?
a circuncisão dos meninos judeus, ok? E como Jesus nasceu no povo de Israel e seguindo a liturgia dada a Moisés, ele foi apresentado no 8º dia para Simeão. E Simeão reconheceu quem era esse menino, porque ele estava esperando, né? E ele teve o privilégio de reconhecê-lo, ok? Qual é o significado do nome de Jesus? É Jeová salva. E como eu disse, Simeão é sacerdote do santuário onde Jesus estava sendo apresentado, ele o dedicou, ok? Numa segunda aplicação do que seria a festa das luzes, ok? Então, aqui, novamente, aplicação, estação e evento, né? Jesus é apresentado, a desobediência de Adão e Eva e Lúcifer definiu o inverno, porém, agora, depois da sua encarnação, Jesus vai ser dedicado no templo, né, no santuário de Israel, numa nova mudança, no novo ciclo, iniciando o outono, ok? Então, a primeira vinda de Jesus vai quebrar, né, com o anúncio dos anjos e a própria presença de Cristo aqui na Terra, e vai definir uma luz de esperança, ok? As trevas teriam um fim no altar do sacrifício, com a morte de Jesus, nós vamos ver, obviamente, isso mais para frente, em conexão com a festa da dedicação, a festa das luzes, porque Emanuel, né, Deus conosco, se faria presente no acampamento. E como João 1:1 diria, né, o verbo, né, no princípio era verbo e o verbo era Deus, ele se encarnaria, tá? Ele se tornaria homem, um milagre que nós não podemos compreender, o mistério da piedade, né? Como Deus infinito se reduziria a um corpo humano, ok? E se reduziria a uma célula, a um embrião, e a fazer parte dentro do ventre de uma mulher. Se a gente analisar o texto de João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto, né, habitou, poderia ser traduzido como tabernaculou, ok? Então, Jesus veio se fazer presente. O próprio Deus estava entrando, iniciando sua jornada nos seus trabalhos de salvação do santuário. A palavra aqui para habitar é a palavra skeno, ok? Que é utilizada em outros textos de Hebreus para se referir ao santuário, ok? Então, para ficar bem claro, aqui a gente apresenta esse slide só para dizer que Jesus tabernaculou, se fez presente em carne e osso, ele habitou no planeta Terra, no nosso acampamento. De novo, nós vamos fazer conexões aqui, né? No caso de Abraão, ele recebeu aquela promessa, aquele sacrifício no Monte Moriá, né? O acampamento, perdão, ele não tinha um santuário, né? Abraão, e sem esse santuário não havia esperança. Aonde encontrou esperança para a promessa, Abraão? No cordeiro que foi achado nos arbustos, substituindo Isaac. No caso do santuário, né, o cordeiro ele era escolhido no acampamento, ok? Então, Cristo, da mesma maneira, ele permaneceu por 30 anos no acampamento e ali ele foi escolhido. Ele foi chamado para iniciar os seus trabalhos no átrio, tá bom? Então, ele foi dedicado como? Ele foi escolhido e foi apresentado quando ele foi ungido, quando ele foi batizado, ok? Para depois ser sentenciado à morte já nos trabalhos que ele faria no átrio, tá bom? Então, qual seria a data de início do ministério de Jesus? Nós vamos passar um pouco rápido isso, tá? Mas vamos relembrar de que existe uma profecia, ok? Que define quando Jesus iniciaria os seus trabalhos quando iniciaria seu ministério. Qual é a profecia que nós estudamos? A profecia das 70 semanas, né? Que iniciando no ano 457, segundo Daniel 8,
ok? E a explicação dessa profecia está no capítulo 9 de Daniel. Essas 70 semanas eram determinadas sobre o povo de Israel, e aqui haviam 7 semanas, ou seja, 49 anos, porque cada dia equivale a um ano, né? 7 vezes 7 dá 49, 49 dias equivalem a 49 anos, seria o tempo para a reconstrução do muro de Jerusalém e o santuário. Depois de 62 semanas, né, o Messias seria ungido. Esse é o texto que se descreve no livro de Daniel. E isso ocorreu e se cumpriu exatamente no ano 27 depois de Cristo. Então, há uma mensagem, há uma profecia, e Jesus está cumprindo na plenitude dos tempos desta profecia o início do seu ministério. Ou seja, no ano 27, ele está deixando para trás o acampamento e ele está entrando no átrio, ok? Para se preparar, não só no ministério, mas para o altar do sacrifício, ok? Então, só para recapitular essa questão das festas judaicas, né, os meses, aqui eu coloquei só para constar, para você não ter que ir lá no outro material, usando e sabendo a estação que Jesus foi morto, nós poderíamos voltar no tempo, né, porque foram 3 anos e meio depois do seu batismo, ok? Se o batismo ocorreu no ano 27 e a sua morte ocorreu no ano 31, e isso equivale à metade da última semana, né? Então, 3 anos e meio depois, nós saímos da primavera, né? Metade do ano percorrido voltando, chegamos no outono e depois nos deslocamos 3 anos, 3 intervalos de outonos para trás. Nós podemos verificar que Jesus tinha sido apresentado, ungido no outono, correspondente com o período da festa da dedicação, ok? Não na estação, mas sim na proposta de ungimento. Então, aqui há uma primeira colheita inicial, no sentido das mensagens que João Batista deu. E com a sua própria morte, depois a colheita seria maior, porque o evento foi mais significativo dentro do plano da salvação também, ok? Então, novamente, qual evento daria origem à libertação do pecado da raça caída? Ali, bem pequenininho, e lá no fundo dessa ilustração está a resposta. O evento seria a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, ok? E se nós vemos, antes de que eu me esqueça, perdão, eu tinha prometido para vocês, né? Qual é a mensagem que seria dada ao povo de Israel ou ao mundo de que Jesus estava abandonando o lugar, o acampamento, indo para o átrio? João Batista daria essa mensagem, ok? Tanto aos israelitas quanto a todos aqui ouviam, arrependam-se, arrependam-se, ok? Eis o Cordeiro do mundo, eis aqui o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem que Deus estava dando, indiretamente, né? Ninguém fazia essa leitura, obviamente, antes, mas com os estudos que estamos fazendo, essa era a mensagem para dizer, olha, está deixando o acampamento, está indo para o átrio, ok? Agora, voltando para a pergunta, né? Jesus já está no átrio e agora se prepara para entregar sua vida no altar do sacrifício, com a sua morte na cruz do Calvário. Qual seria a mensagem que daria aviso de que vai mudar do átrio para o altar do sacrifício? É interessante, pois Jesus mesmo deu essa mensagem, sem sequer falar uma palavra. Ele se permitiu ser coroado como rei, com a tradição daquela época, né, quando foram colocados palmeiras na caminhada que ele fez, assentado num burrinho, ok? E ele, por ocasião da entrada triunfal de Jerusalém, ele deu a mensagem ao povo de Israel de que ali iniciaria o quê? A última etapa, a última fase do seu ministério aqui nessa terra. E se você se lembra bem,
Aí, depois disso vai ocorrer a última ceia, né? E os eventos finais da paixão de Cristo que culminariam e terminariam com a sua morte. Então, esta era a mensagem. Foi muito evidente, foi muito pública, mas quão triste foi que o inimigo abafou, colocou um pano de escuridão, de maneira que ele inverteu. O mundo deveria entender de que Jesus estava se preparando para morrer como cordeiro, e eles, por causa do inimigo, eles inverteram a mensagem, eles acharam que ele seria coroado como rei para libertá-los do jugo romano, ok? Mas nas entrelinhas, ele está dando a mensagem de que, pela liturgia do santuário, ele deixaria o átrio e subiria a rampa do altar do sacrifício para morrer como um cordeiro, ok? A via dolorosa, se a gente pudesse falar, né, era a rampa pela qual Jesus estaria atravessando, ali algumas horas e dias depois. Na sequência, a mesma profecia de Daniel vai definir a data, né? No meio da semana, o Messias seria cortado, seria sacrificado, seria morto. E nós vimos com muitos detalhes, né, que o ano, o mês, o dia e a hora foram definidos e profetizados através dos simbolismos da Páscoa, não é? Nos dedicamos uma hora para explicar como tudo isso foi profetizado e na plenitude, né, dos dias dessa profecia, Jesus seria morto, ok? Então, a Páscoa, como nós já dissemos, só recapitulando, representa o fim da escravidão e o início da esperança, ok? Da salvação. Jesus não está resgatando os israelitas aqui do jugo romano, não está resgatando eles do jugo egípcio, porque Egito já não era mais protagonista aqui. Jesus está resgatando de um jugo muito maior do que Egito ou Roma poderiam definir, tanto sobre os israelitas quanto dos seres humanos, o jugo do pecado, né? O verdadeiro usurpador, né, da posição de Deus, Satanás, e o seu jugo, seu plano de escravidão seria quebrado com a morte de Cristo, ok? Então é interessante que 4 dias eram definidos entre a escolha do cordeiro, né, e a morte do animalzinho. E alguns estudiosos fazem alusão de que Jesus, após 4.000 anos, né, de história da humanidade, ele viria e se apresentaria e seria morto como cordeiro, ok? Então, pode ser que seja uma coincidência, ok? Mas já estamos vendo aqui de que nada nessas conexões são coincidência. Se nós recapitularmos muito rapidamente, né, quais são as duas Páscoas? O tipo e o verdadeiro, né? O verdadeiro personagem seria Jesus e a verdadeira Páscoa com a sua morte. Um cordeiro sem mancha, né? Limpo, novo, era escolhido para morrer. Jesus nunca pecou e foi perfeito. O sangue do cordeiro é o sinal da salvação, assim como o sangue de Cristo nos salva. Não quebraram os ossos do cordeirinho, porque Deus tinha pedido assim, e na cruz do Calvário seus ossos não foram quebrados. O cordeiro era comido, né, pelo povo depois de cozido, e espiritualmente na Santa Ceia nós estudamos de que nós ingerimos, espiritualmente falando, o seu corpo, o pão da vida, ok? Então, tudo isso é importante, não só pelo evento, pelo cumprimento, e sim pela aplicação espiritual para a nossa vida, tá bom? Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Jesus tinha que morrer, né? Para gerar esperança e para ele poder ressuscitar. Fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então, Jesus está em todos os detalhes, deixando os rastros de que ele está seguindo não só a Páscoa, as estações, as festas judaicas, e sim também a liturgia do santuário, ok? Mais textos falando a respeito disso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, né, as profecias do Gênesis, nós vimos de que na cruz do Calvário, Jesus cravou uma estaca na cabeça de Satanás. E ali se cumpriu Gênesis 3,15. Em outras palavras, aqui Paulo está dizendo, pela sua morte, o império da morte foi aniquilado. Na Páscoa, Faraó representava Satanás, né? E através da sua morte, ele definiu a nossa salvação. Ele nos propicia a opção de liberdade, ok? E aqui vale a pena fazer um comentário bem curto, mas é muito importante. O passo anterior define as condições para que o passo seguinte seja dado por Cristo. De nada serviria a sua morte na cruz do Calvário, representando o altar do sacrifício, se ele não tivesse passado uma vida sem pecado e sem mancha. Tudo era necessário. Se Jesus tivesse pecado, de nada serviria a sua morte como um cordeiro, ok? Então, por isso que a gente está sempre reforçando. O passo seguinte depende do passo anterior. De nada serviria, né, a vida sem mancha se Jesus não tivesse encarnado como um ser humano. Ele poderia, em outra condição e não como ser humano, ter passado em forma de espírito, em forma divina aqui na Terra? Poderia ter vivido sem pecado? Poderia, mas precisava ser o quê? Na condição humana. Então, o passo anterior é necessário para que o passo seguinte, dentro do plano da salvação, se cumpra. E da mesma maneira, quando nós formos estudar a nossa jornada seguindo o plano da salvação, nós precisamos entender de que o passo anterior nos prepara para o passo seguinte, ok? Devido à sua morte pura e santa, foi que ele encontrou poder para poder ressuscitar, ok? Então, veja, nós estudamos vários textos, recapitulamos muita coisa, para fazermos a primeira conexão dentro da caminhada de Jesus no Santuário Celestial. Ele passou pelo acampamento, deixou, entrou no átrio quando iniciou seu ministério, e ele subiu a rampa no Via Crucis, né? E ele morreu no altar do sacrifício quando ele foi morto no ano 31 depois de Cristo, né? Na cruz do Calvário. Ok? E já indo para o final do nosso estudo, né? Quais são as conexões que nós fazemos? Ainda, nós já falamos do período escuro, do inverno. Aqui a Páscoa define a morte de Jesus na cruz do Calvário e o início da primavera na história da humanidade dentro do plano da salvação. Ok? Então, o altar do sacrifício representa a Páscoa, a festa, e a morte de Cristo na cruz do Calvário. A mesa dos pães, nós estudamos isso, estou só recapitulando, ela define o dia de sábado, né? Que define o período que ele passou em repouso, sem pecado, sem fermento, né? No sepulcro. Um dia exatamente após a Páscoa. Vocês se lembram? Então, só para ficar bem estabelecido aqui que seu corpo ficaria sem mancha, sem pecado, sem início de putrefação, né? De decomposição, pronto para a ressurreição. Então, a pergunta que não quer calar, né? No estudo da semana que vem, nós passaremos do altar do sacrifício para a pia. Qual evento representa a pia na história de Cristo aqui nesta terra, na sua jornada aqui nessa terra? Nós vamos estudar com o tempo, né? E por isso que eu comentei, né? Talvez nós não tenhamos tempo em um único estudo na semana que vem de estudar toda a parte do lugar santo e do lugar santíssimo, tá? Vamos ver como isso se apresenta. Mas nesse estudo nós apenas conseguimos falar do acampamento, do átrio e do altar do sacrifício, como Jesus, nos mínimos detalhes, deixou os sinais para ser reconhecido como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é um convite para todos, né?
Imaginem os judeus entendendo que Jesus estava deixando claramente para ser reconhecido como o verdadeiro Messias, né, o Filho de Deus. E para nós cristãos, para nós nos esquecermos de que o Antigo Testamento tem verdades que se conectam com o Novo, aplicações puras e diretas do santuário, né? E por isso nós somos convidados, dentro desse processo que é o plano da salvação, para nós aceitarmos o sacrifício de Cristo diariamente, para que os nossos pecados sejam limpos através do poder do seu sangue. Você gostaria de aceitar e renovar seus votos de aceitar esse sacrifício? Eu aceito, eu creio que você também. Por isso nós vamos terminar com uma oração nesse momento. Oremos. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, muito obrigado por esse momento onde nós podemos estudar mais uma vez a Tua Palavra, recapitularmos o grande amor que o Senhor tem por nós, mesmo sabendo os nossos caminhos tortos, os nossos caminhos de pecado, de rebelião, o Senhor decidiu nos criar, nos conceder a vida, a chance de poder aprender, conhecer o Teu grande amor, ouvirmos da mensagem da morte de Cristo e podermos aceitar esse plano de resgate. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor pensou para a nossa vida. Permita, ó Deus, que nós continuemos estudando esses materiais, esse assunto, para que nós possamos entender que existem passos seguintes para nós seguirmos, a exemplo daqueles que Jesus passou e seguiu na liturgia do santuário. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo de forma ao vivo e depois nas gravações, e que Teu Santo Espírito possa tocar esses corações para que nós possamos sempre entregar nossa vida a Ti, ó Deus. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, eu vou ter que sair